Gálatas 6:10. Fala para teu irmão aí, fica firme, segura aí, bota o cinto, porque o voo será cheio de mensagens de Deus. Gálatas 6:10. Pastor Cristiano pregou nos últimos 2 domingos sobre igreja como corpo. Nós estamos falando sobre figuras da igreja. Presta atenção, figuras, metáforas da igreja. Paulo utiliza tais figuras, presta atenção, tais figuras, tais metáforas, para trazer a nós conceito, natureza e missão da igreja. Missão da igreja. Quando o pastor Cristiano falou sobre corpo, ele falou da importância de estarmos conectados, ou do cuidado com a autoexclusão, ou da exclusão do outro, porque às vezes no corpo nós estamos desenvolvendo posturas e comportamentos e atitudes e conversas que estão nos excluindo, e é difícil lidar no corpo com pessoas que fazem a opção por se excluir. Só que elas utilizam de tantos argumentos e responsabilizam tantas pessoas para justificarem a exclusão. Da mesma forma como a outra, que exclui pessoas porque é pecador, porque não sei o quê, porque não sei o quê e tal. Então nós é que somos os santos, nós é que somos. Então, cuidado com a exclusão. E ele foi falando sobre anomalias do corpo, adoecimentos do corpo, o corpo, igreja. Cristo é o cabeça do corpo. A igreja é a extensão de Cristo e do ministério de Cristo. Assim como o Pai me enviou, João 17, eu vos envio. A igreja é a continuidade do ministério de Cristo, da missão de Jesus. E o pastor Cristiano falou comigo sobre dons espirituais, dons ministeriais. Falou sobre isso aqui domingo. Hoje eu vou falar sobre a igreja família de Deus. Presta atenção, Deus tem uma família na terra. Deus tem uma família na terra. Olha o que diz Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, prioritariamente, vamos cuidar de todo mundo. Mas nós estamos cuidando dos de fora e estamos deixando os de dentro, os mais próximos, os de contato ou de relação imediata. Aí Paulo diz: vamos cuidar de todos, façamos o bem, mas principalmente os da família da fé. A igreja é a família de fé de cada um de nós. Nós temos uma família que Paulo chama família da fé. Outro texto de Paulo, Efésios 2:19. Efésios 2:19. Vamos lá, eu preciso de habilidade para a gente utilizar o máximo de referências para a gente fundamentar a nossa fala. Gálatas que eu falei? Não. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Ué, mas a Bíblia diz que nós somos estrangeiros e peregrinos. Mas o conceito, a interpretação do versículo está no próprio versículo. Nós não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Não somos estrangeiros e peregrinos, porque hoje nós temos uma família. Nós temos uma família que é chamada de quê? Vocês estão tímidos? Foi a fala minha foi dura? Foi? Então bora lá. Nós somos da família de Deus. Família de Deus. Você presta atenção? De quem é a família? De Deus. De quem é a família? De Deus. A gente age e vive nessa família carregando essa consciência.
Isso aqui é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Deus é família. Começa na Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Essencialmente, Deus é família. Na sua essência, Deus é família. E tem uma família chamada igreja. Família de Deus. A gente trata como se fosse nossa. A gente se apropria e se relaciona, a gente se interage, a gente comunga uns com os outros, achando que isso aqui é nosso, que a gente pode estabelecer as nossas regras, os nossos conceitos, as nossas diretrizes, orientações. Família de Deus, família de Deus, família de Deus. Mateus 12, 46 até o versículo 50. Hoje vou beber água, o carburador está furado. Aleluia! Deixa ele dar glória a Deus do jeitinho dele. Doze, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. A família de Jesus quer conversar com Jesus. É difícil, né? Eles não compreenderam o ministério de Cristo. Os irmãos não compreenderam o ministério do Senhor. A família de Jesus quer conversar com Jesus. Jesus está pregando. Aí a família quer conversar, talvez para protegê-lo dos perigos ou das ameaças. Aí Jesus está no meio de uma multidão, expondo o reino, falando do reino de Deus. E a família, que é uma audiência, estavam do lado de fora. Não conseguiram entrar na casa, procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Interromperam Jesus. Tua família, tua mãe e teus irmãos, tá? Biológico, sério? Esse caso aqui é uma família biológica, para quem nega que Jesus tinha irmãos e irmãs. Aqui é a família biológica. Jesus teve irmãos e irmãs. Essa família biológica está dizendo: precisamos conversar contigo, Jesus. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Irmãos, eu gosto de conversas e discursos verdadeiros. Jesus podia amenizar. A gente é tão sensívelzinho nos dias de hoje. A gente quer ser sempre agradável, compreendido. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O hábito do mestre é fazer pergunta para provocar reflexão. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Versículo 49. E estendendo a mão para os, diga, discípulos. Não está falando multidão. Discípulos. Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus está falando agora não de uma família biológica, que é uma conversa com ele, a tentativa de protegê-lo. Jesus está se referindo agora a uma família espiritual, de vínculos mais profundos. E aí vai parecer um pouco perigoso que eu vou falar para vocês, mas a família espiritual, e a gente vai ver isso, ela tem vínculos mais profundos. Jesus fala de uma família espiritual. Agora, olha o versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai
Olha quem faz parte dessa família: discípulos. E o versículo 50, que fizeram a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão. Irmã e mãe. Rodrigo, por bondade, projeta aí Lucas 8, 21. É o mesmo texto, mas uma fala bem legal. Lucas 8, 31. É 21. Eu, porém, ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos, minha mãe e os meus irmãos são quem? Quem é que pertence à família de Deus? Quem pertence, presta atenção, quem pertence à família de Deus. Bora parar com esse discurso que todo mundo é filho de Deus, que todos nós somos irmãos e que o mundo inteiro lá, cuidado com esse universalismo maluco. Olha o que o texto diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Está definido para você o que é ser família de Deus? Para definir melhor, João capítulo 12. Vai lá, Rô, por bondade. João capítulo 1, versículo 11 e 12. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A igreja toda vai declarar o versículo 12. Deu-lhes o poder de ser filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Pronto, está resolvido. Não é todo mundo que faz parte dessa família. Não são todos os seres humanos. Papai e mamãe não faz parte da família de Deus, porque são pais meus. Não é por tabela, por pertencimento biológico, que aí a gente faz a conexão. Faz parte da família de Deus, e Jesus deixa clara: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. O versículo 12 de João diz: aqueles que receberam a Cristo e creram nele. Na família, a família de Deus é composta pelos conversos a Cristo, que creram em Cristo, que tiveram seus pecados perdoados, que se ajoelharam aos pés da cruz e que vivem uma vida digna da confissão de fé feita em Cristo. Para acordar para a realidade, para parar de conversa bonita, de evangelhozinho, de amorzinho, relacionalzinho, a teologia relacional. Todo mundo, não. Só é família de Deus quem crê em Jesus Cristo e vive uma vida digna de Jesus Cristo. Portanto, é possível que haja na igreja, numa comunidade local, muita gente que frequenta a comunidade, que tem um linguajar da comunidade, que se acostumou ou que se aculturou, mas que não é da família de Deus. Não é da família de Deus. É uma das coisas que eu tenho tão claras para mim. Eu não sou pastor de todo mundo, nem todo mundo é ovelha ou me reconhece como pastor. Não é porque a igreja congrega 200, 300 pessoas que todos lá são filhos de Deus. E o que é mais triste nesse caso é que acham que são e tem comportamento. Uma hora dessa eu vou falar sobre o jovem rico. Só performance. Vai lá, vende tudo que você tem, pega o dinheiro, dê aos pobres, volta e segue-me. Mas você vai ver o texto, o homem era o tal. A família de Deus é composta
por pessoas que creram em Jesus Cristo. Está resolvido isso, irmãos? Está resolvido? Não sai por aí com conversinha, dizer que todo mundo é irmãozinho, irmãzinha, todo mundo é da família de Deus. Para com esse negócio, porque se for assim, não vão nem pregar mais o evangelho. Não precisa doer, não precisa dar, está todo mundo salvo e garantido, então bora ficar quieto, bora para casa. Olha só, em que a nossa família espiritual difere da nossa família biológica? Em que a nossa família espiritual difere da nossa família biológica? Presta atenção. Em que? Eu falei que o vínculo da família espiritual ele é mais profundo. Olha só. Difere na origem. A procedência dessa família é de Deus. É de Deus. Para ter uma família biológica, você não precisa crer em Jesus. Alguém precisou crer em Jesus para ter filhos? Alguém precisou crer em Jesus para casar, construir família? Uma família biológica não exige fé. Tem ateus que têm família, tem filhos. A família biológica não precisa de fé. Mas não é possível fazer parte da família de Deus sem a fé em Jesus. A procedência dessa família é diferente da procedência biológica. 2, em que difere na extensão. A extensão da família espiritual, ela é local e universal. Uau! Se eu tivesse dinheiro, eu ia falar, se desejasse, não vou falar que eu não desejo. Mas se eu tivesse dinheiro, pudesse pegar um voo hoje para Orlando, Estados Unidos, Nova York, qualquer lugarzão aí que será. E chegando lá, eu teria irmãos lá. Ninguém, não há lugar para solidão. Onde você chegar, você tem irmão. Isso é real, irmão. Calvina saiu daqui, precisou levar a Maria Fernanda para fazer graduação de faixa para uma galera em Salvador. Eu quis muito ir. Tinha até prometido para a Nanda que eu ia para essa graduação, mas não pude. Fiquei. Calvina foi para acompanhá-la. Estava um bocado de marmanjo, tem que ir. Um bocado de marmanjo lá, e tu vai, minha filha. Eu não vou, tu vai. Calvina foi, sem saber direito como iriam se estabelecer lá. Sabia mais ou menos. Mas quando você chega na casa que hospedaram vocês, quem estava lá? Uma serva de Deus. Chegou, mas bateu imediato. O Espírito que em mim habita testifica com o Espírito que em ti habita, que nós temos uma fé em comum, que nós temos valores em comum, que nós temos até um itinerário em comum, um destino em comum, uma vida em comum, padrões comuns. A gente identifica isso. Eu estou falando de gente salva. Paulo chega a dizer que nós não precisamos de uma carta de recomendação. Nós carregamos o bom cheiro, perfume de Cristo. Um cristão cheira Cristo. Um cristão tem conversa de Cristo. Judas teve que dar uma picotinha em Jesus, um beijo em Jesus, para poder identificar o porquê Jesus era parecido com os seus e os seus com ele. Precisa de muito esforço. A gente se identifica. Você nunca vai estar sozinho. Para além dessa família local, para onde Deus te levar, não há orfandade para um cristão. Além do Espírito que nele Deus o fez habitar, nos concedeu. Ele diz, eu não vos deixarei órfãos, não os deixarei sozinhos. Eu irei e rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador, que nesse caso não é outro de igual, é da mesma essência. O
sozinhos porque vocês têm o Espírito Santo, mas vocês nunca vão ficar sozinhos porque eu tenho uma família espalhada nesse mundo todo. Aleluia. Chegar para a conquista, quantos anos? 2 anos e meio. O que vocês encontraram? Família. Aqui está a família de vocês. Família Igreja Batista Esperança. Para lutar com vocês, chorar com vocês e viver com vocês. A gente precisa entender o que é família. Parar de viver um evangelho eufórico, uma vidinha de igreja eufórica. E entender que nós somos uma família. E que essa família, ela é percebida, ela é próxima porque ela é local, mas ela existe em qualquer canto. Isso me alegra tanto, irmãos. Ah, me alegra tanto. Ah, Jesus, bora lá. Ela é diferente na procedência, na extensão e no tempo. No tempo, ela é atemporal. Espera aí, olha para mim. Gostou? Alguns aqui gostam de mim, outros gostam mais ou menos, outros não gostam de mim. Está tudo resolvido. Assim, em relação a você, nem todo mundo gosta de você, está resolvido. E nem você gosta de todo mundo. Existe um mandamento que é amar a todos. Amar é servir, querer o bem. Um cristão que não serve, não quer o bem, aí pode ser questionado na sua fé. Olha para o seu irmão, não gosto desse negócio não, mas bora lá, uma vez só, vai. Olha aí para os lados, olha aí, olha mesmo, olha. Agora diga para ele assim, ó, você vai ter que me tolerar aqui, porque a nossa vida será eterna, a gente vai viver eternamente, nós somos uma família eterna, a família de Deus transcende o tempo, a história, a geografia, tudo. Ela é mais profunda do vínculo, por conta da sua origem, da sua extensão, mas da sua atemporalidade. A gente vai morar. Oh, me ajuda aí, meu filho. Busca lá em Apocalipse um texto que fala das bodas do Cordeiro, que classifica as pessoas que lá estarão, para facilitar para você ver tribos, raças, que você vai encontrar. Enquanto ele faz, vamos ver água. Estou com a inspiração ofegante, estou respirando muito. E corri, encontrei tu lá na Olívia, viu, Tiago? Você estava correndo lá. Cuida de sua vida, o pastor está te vendo, sem você perceber. Encontrou não? Ajudei, gente. É? Diante dele estará tribos, nações, povos. Bora lá. Alegremos-nos, exultemos. Bora aqui. E demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, com resplandecimento já se ataviou. Vai. Olha, Jesus, cadê o texto? Eu não vou ficar aqui esperando lá. Quando você achar, você projeta e me dá um sinal aí. Já está lá. Apocalipse 7, 9. Fala da mesa, né? Que quem vai estar sentado lá vai estar o. Gente, sabe gente de onde? De todas as tribos. Aê! Parabéns para você. Foi quem? Quem? Jadson. Mas na Bíblia direito, né, irmão? Se o irmão GPT. Irmão GPT. Depois dessas coisas, eu vi, João dizendo, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar. De onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Os irmãos, essa família vai estar lá com o Cordeiro.
Mas aqui, no tempo e na história, essa família está espalhada em todas as nações, em todas as tribos, em todos os povos e em todas as línguas. Essa família, chamada família de Deus, tem uma extensão para muito além disso aqui. Ela é universal. Não é universal do reino de Deus, você vê que também. Mas nós somos, aonde a gente chega, a gente tem irmão. Irmãos, eu vejo isso na Esperança. Esse bairro é um dos bairros que mais recebe gente de fora. E muita gente vem para cá, congregar aqui de outras cidades. E a gente tem aprendido a ser uma igreja acolhedora. Ninguém pode entrar nessa igreja sem um aperto de mão. A gente perguntar o nome. Aí a gente vai amadurecendo a relação. No primeiro dia, boa noite, tudo bem? Obrigado pela visita. No segundo dia, aliás, no primeiro dia é seu nome, boa noite, obrigado pela visita. Na segunda visita tem que falar o nome, você já sabe. É possível. E aí você, boa noite, obrigado pela visita, como você está? E a gente vai progredindo. Porque isso aqui não é ajuntamento de gente que quer ser qualquer outra coisa que não seja família de Deus. Nessa família tem irmãos. Bora lá. Olha só para você. Se eu tivesse uma imagem aqui, e eu pensei até em fazer essa imagem, pedir a assessoria do nosso irmão Iago, mas não deu certo. Aí olha só. Nessa família nós temos o quê? Irmãos. Por adoção, nós fomos adotados na família. Irmãos pelo sangue de Cristo. Mas olha só, nessa família tem irmãos estranhos. Vocês já encontraram os irmãos estranhos de igreja? Um bocado. Um bocado? Estranho, moço. Eles não são em nada convencional. Eles não são normais. Na Esperança tem uns que sempre teve a esperança. Irmão, já aconteceu tanta coisa nessa Esperança que depois eu fico sorrindo como Jesus. Tem uns cristãos que não são convencionais. Aí eu tenho uma admiração profunda por esses cristãos. Eles não são normais. Eles são do tipo João Batista. Padrões diferentes, um tanto excêntricos. Moço, eu tenho uma admiração por esses irmãos. Sabe por quê? Esses não tão convencionais, estranhos, alcançam um público que a gente não alcança, porque nós somos muito convencionais. Eu fui numa loja, não vou falar o nome dele, ele está aqui. O nome dele é John, mas não vou falar, ele está aqui. Gente, ele falou assim, pastor, 6 anos de loja, você pode ir lá, tal, fui. Essa blusa eu comprei lá. Fui lá. Irmão, eu e Carolina chegando. Quando eu cheguei, ele apontava, rapaz, que negócio, para onde eu cheguei? Na loja do irmão João. Irmão, mas vai. Os irmãos, estranhão. Um ambiente assim, eu falei, a vibe aqui é diferente, meu irmão. E vai. Daqui a pouco, John, pastor, ora ali. Eu falei, eu vou orar. Agora o que aqui, meu Jesus, para esse povo? Eu não consigo alcançar esse povo. Meu linguajar não chega lá, não, Jesus. Irmão, eu fui lá, falei, orei por aquele povo e eles ficaram lá. É interessante, viu? A reverência dos não convencionais. Daqueles que não cabem no padrão da gente. A lealdade desse povo me parece ser muito maior do que os tão convencionais e normais. Aí John, depois que eu oro, pega a palavra. Irmão, ele não é certo. John não é certo. Ele não é certo. Ele é uma categoria diferente, não é? É uma categoria diferente. Meu irmão, e ele foi lá, e pregou. E os caras lá, uns youtubers, influência, a galera toda na moda. E eu lá, você sabe onde é que eu me vi, né? Só Jesus para ter misericórdia do galego. E eu lá,
tal, e foi, e ele opando, pregando, e falando de Deus, e ó, tudo é Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Terminou a fala de João, pregou, o povo falou, ó, o povo ficava assim, ó. Parece até mais reverente do que a gente que está aqui, assim, ó. E pam. Eu não estou expondo, você não estou, não. O seu expulso já está feito já o negócio. Não é coisa boa, não estou falando mal, não estou falando bem. Eu só estou dizendo que você não está mal. Meu irmão, ele pregou, pam. Terminou a programação, lá na porta eu falei com ele, velho, deixa eu dizer para você. Deus tem estabelecido no meio desse povo o seu jeito de viver em Cristo e de expressar o Evangelho. Você alcança esse público que eu não consigo alcançá-lo. É por isso que tem bola de neve. Tem o que mais? As igrejas. Church. Irmão, ninguém quer usar português, mas ninguém church. Isso é church. Os nomes tudo esquisito. Essa galera tem um público lá fora que nós somos certinhos demais, santinhos demais, corretos demais, padronizados demais. Então Deus levanta uns João Batista, uns caras igual esse barbudo, para poder falar de Jesus. Nós temos irmãos da comunidade que me parece que são bem estranhos, mas são irmãos. Olha para John, para assim, John, você é o nosso irmão em Cristo Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus, pela vida dele, para ficar de boa, para depois não ter confusão. Pronto, está tudo resolvido nossa amizade. Mas ele não é certo, esse cara. Ele tem umas experiências com Deus, uma forma de relacionar com Deus. Aí o pastor deixa o cara, rapaz. O cara na vibe dele com Deus lá, ele tem uma ligação com Deus que é ele Deus. Na igreja tem irmãos que são diferentes. Eu acho que tem uma coisa no público da esperança que eu gosto. Você já observou que o público da esperança é bem diferente? Cristiano pregando, pastor Cristiano pregando, Fernando pregando, pastor Anselmo, qualquer. Não tem ninguém igual aqui. Que eu acho que seria uma chatice, uma monotonia, se a gente fosse igual aqueles obreiros feitos por série, xerocado, os obreiros da Universal. Eu falei, parecido. O diálogo, a conversa, a abordagem, tudo a dicção, a mão. Gente, aqui tem gente diferente demais, mas isso deixa de ser irmão? Não. Quer ver? Nessas famílias de Deus tem irmãos estranhos, tem irmãos diferentes, mas tem irmãos que são difíceis, irmão. Oh, meu Deus. Irmão, tem irmão que a gente canta assim, ó. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos. Tem gente que paga preço. Para algumas pessoas conviver comigo é uma questão caríssima. Não pelo que sou, mas porque é difícil relacionar comigo. Muitos de vocês, gente, tem irmãos que são difíceis, são abacaxis. Tem uns abacaxis que eles são grandes demais. São abacaxis, reis. João fala de um irmão, João, apóstolo, fala de um irmão chamado Diótrefes. Vocês estão ouvindo? Não, é só queixando. Moço,
diz, ó, eu quero o mundo e vou para lá, não vou fazer de conta que sou filho, me dá tudo que diz respeito a mim, e ele vai viver a vida dele. É o tipo de irmão de igreja que de vez em quando gosta de ser muito independente, tem coragem de dizer, eu vou bancar minhas contas, minha vida, não quero igreja, não quero pastor, não quero irmandade, não quero irmão, não quero ninguém, eu não vou ver, não, cara. Mas quando ele volta, ele encontra o irmão rabugento. Irmão rabugento. Agora, quem é o irmão rabugento? Foi o que não veio? Às vezes, tu é rabugentozinho, irmão. Fala para teu irmão, não, brincadeira. Eu vou criar uma confusão doida aqui, vai deixar de ser família de Deus, você virar para o outro, fala, deixa de ser rabugento. Rabugento, chato, reclama de tudo, murmura de tudo, a pregação do pastor, o jeito dele ser, a roupa que ele veste, a forma como ele fala, ele grita no microfone, a igreja devia ter isso, devia ter aquilo, os programas da igreja, não sei o quê, ele é rabugento, reclama, é chato, mas é. Ele é o quê? E aí? É aquele que a gente diz, Senhor, eu preciso pagar meu preço para ser irmão dele. Mas tem na igreja uns irmãos diferentes de Diótrefes, é um Gaio, a quem João chama de irmão amado. João se refere a Gaio, dizendo sempre, você é um irmão amado. Gaio, acolhedor. Gaio, patrocinador de missão, de missionários. Gaio, um irmão maravilhoso da comunidade. Diótrefes, um irmão chato. Quer primazia, quer holofote, quer tudo. Mas tem os irmãos que a gente canta assim para eles. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Irmão precioso. Tem irmão estranho, tem irmão diferente, tem irmão rabugento, tem irmão precioso. Amém. Mas, irmãos, nessa comunidade chamada Família de Deus, tem também os irmãos que não são irmãos. Por favor, Rô, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Eu acho que eu vou deixar para 2 tempos a mensagem, e aí, Suzy, a gente se organiza, tá? Eu acho, quem é o próximo, Iago? Seria Suzy? A gente se organiza, viu, Suzy? Se organiza, a gente vê isso direitinho. Leia para nós aí, bora lá. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios. Olha, quem não quer viver vida de perigo tem que sair do mundo, viu? Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos falsos. Eu encerro lendo Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Só uma coisa é possível de fazer unir esses irmãos. Só existe um caminho para o equilíbrio desses irmãos, dessa família. É uma família de gente estranha, de irmão diferente, de irmão chato, de irmão precioso, de falso. Meu Deus, isso aqui, ser igreja, ser família, não é fácil. Eu fico pensando dentro de casa, irmão. Na casa só são 3. De vez em quando é tão difícil. E a gente vive bem.
de vez em quando, é difícil, né? Vocês têm dificuldade assim para viver dentro de casa? Você tem, não tem? Você tem, Paulo? Tem? Tem. Rapaz. E olha que eu vivo com Cauã há 25 anos, ela comigo, com Nanda há 18 anos. A gente tem uma casa muito bem estruturada, feliz, é uma alegria. Mas de vez em quando, irmão, de vez em quando dá vontade de falar assim, eu vou para a igreja. Fica na paz. E você dá vontade de falar comigo, não dá? Dá não, porque eu sou santo. Santo de Paulo. Santo, fica santo. O que diz aí? Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, versículo 29. Versículo 29, Romanos 8. Bora lá. Só isso aí é capaz de equilibrar e promover saúde nessa família. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem. Irmãos, presta atenção nisso aqui, por favor. Quando você der vontade de matar o irmão, quando o irmão te der vontade de te matar, não sei, isso aqui é tão difícil, irmão, tão difícil. Mas olha, o texto está dizendo, para serem uma família de irmãos, para serem uma família de irmãos, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Só tem um jeito de gerar equilíbrio e saúde na família. É se eu e você, a gente decidir. Eu serei semelhante ao meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Aleluia. Eu decido te perdoar. John, você é estranho. Mas eu decido te amar porque você revela Jesus. Você tem Jesus no seu jeito tão doido de ser cristão. Você carrega um temor e uma honra profunda a Deus. E tem um público grande que Deus vai alcançar através da sua vida. Eu decido amar meu irmão, pastor Cristiano, porque eu quero ser como Jesus e ele do mesmo jeito comigo. Só um compromisso é capaz de unir essa família e manter essa família. Todos nós, irmãos, desejarmos todos os dias em nossos relacionamentos, quais forem, do jeito que forem, a gente decidir, eu vou ser como Jesus é para você, meu irmão. Amém. Eu quero ser como Jesus é para você, meu irmão Rogério. Joga as armas fora. Não precisa cortar a orelha de Malco. Desarme-se. Abandone o rancor, o ressentimento. Essa família é uma família de irmãos cujo propósito maior e eterno é ser parecido com Cristo, Jesus. A única coisa que torna possível essa família é a gente decidir aqui ser como Jesus é. Se a gente não quer ser como Jesus é, inventa ser outra coisa, menos família de Deus. Porque na família existe um Pai que cuida, que conhece e que supre as nossas necessidades. Na família existe um irmão que é chamado de primogênito, o irmão mais velho, Jesus. Ele está aqui conosco. Nessa família temos nós, irmãos, estranhos, diferentes, rabugentos, preciosos. Mas a gente quer refletir Jesus nessa família. Se não for para ser assim, procura outra fé, outra religião, porque ser igreja é ser família. Amém.
de Deus. Vamos orar?